Agora vamos falar de beleza, fios de sustentação com a doutora, lindíssima ela, gente, Fernanda Nichelli. Bem-vinda, viu, doctor? Mais uma vez. Eu lembro de você pela beleza da outra vez que você veio aqui no programa. Bom, vamos lá. Para quem é indicado esses fios... Primeiro, conta pra gente um pouquinho o que é esse fio de sustentação. Fio de sustentação é um nome genérico que as pessoas dão para mais um procedimento que a gente usa através de um fiozinho que pode ser de diversos materiais. Existem os fios, é mais fácil de uma maneira leiga explicar para vocês que existem os fios absorvíveis e os não absorvíveis. Tá. Geralmente os absorvíveis, que são comumente mais usados, são aqueles que se dividem em fios de PLLA, que é o ácido polialilático, em PDO, fio de PDO, que é bastante divulgado, também as pessoas conhecem bastante, que é a polidioxanona, e atualmente também tem os fios de ácido hialurônico. E existem os fios que não são absorvíveis, que mais antigamente se usava bastante, que é o fio russo, o fio búlgaro, enfim, outros tipos de fio que atualmente não são mais usados pelas grandes complicações que eles trouxeram para os pacientes. Para que é indicado o uso desses fios? Existem duas indicações clássicas, que é o fio de tração, que é para uma sustentação, levantar a pele, o tecido. E existem os fios de estímulo de colágeno, que tu coloca na região para que ele ajude a estimular a produção do colágeno. A gente tem fotos aí para a gente mostrar um pouquinho e falar mais desse fios de sustentação. A gente vai mostrar algumas fotos. Esse aí é o quê? São colocados nesses pontos aí que a gente está mostrando, é isso? Esse é um exemplo, né, que foi retirado da internet de aplicação e colocação do fio. A verdade é que cada médico, com a sua experiência, com a sua expertise, tem uma maneira de aplicar o fio. Essa aí é uma das maneiras para tracionar. Esse fio, ele sendo passado de um ponto a outro na face, nós conseguimos tracionar esse tecido para trás e temos uma sensação... uma visão de que houve um levantamento, um arqueamento daquele tecido que estava caído. Tá. Tem uma idade... Ah, lá também tem outro caso, ó. Onde está o fio? Ali, acabei de ver. Aqui na mandíbula dela tem? Depende muito, porque me parece que algumas fotos, claro, o paciente pode ter alguns outros procedimentos associados, né? E essas fotos não são suas, não? Não, não são minhas, não é arquivo pessoal. Então, o que acontece? Muitas vezes... Nós, e eu sou uma dessas médicas que gosta de associar procedimentos. Eu acredito que o fio sozinho não consiga trazer e sustentar resultados. E esse aí, na papada também coloca fio? Pode colocar também. Mais uma vez, eu acredito, claro, que esse tipo de resultado e esse tipo de paciente, ele tem associação. Sim. Nunca se indica, na minha opinião, única e exclusivamente um fio para um tratamento, porque, Gisele, o envelhecimento ele é multifatorial. Sim. Não é só um tecido que caiu e tu vai erguer com um fio. Ele tem um envelhecimento da pele que vem com manchas, com rugas, tem um caimento do tecido, a gordura parece que se desloca, o paciente tem uma sensação que o rosto escorre. É isso que elas queixam, por isso que forma o bigode chinês, a linha da marionete. Da próxima vez, traz as suas fotos com o seu trabalho, com o seu procedimento. Gisele, isso é uma coisa bastante controversa, porque nós, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, não podemos divulgar fotos de antes e depois dos nossos pacientes, né? De acordo com o Conselho, a gente não pode fazer isso. E eu até concordo com isso, para manter a identidade dos meus pacientes, né? Sim. Que a gente não consegue mostrar, né? Falar sobre o fio, os benefícios, como é feito, onde. Sim. Isso é uma coisa... A gente acaba com uma limitação, né? De bastante controverso até. Por que as pessoas falam, mas por que não mostram, né? Por que não pode? O que acontece? E eu acredito, aqui eu estou dando uma opinião pessoal também. Sim. Porque muitas vezes, Gisele, as fotos que nós vemos na internet não são fidedignas. Elas são trabalhadas em Photoshop. Alguns profissionais vão lá e trabalham ou fazem outros procedimentos e dizem que aquele resultado é só devido a tal procedimento. Quando nós médicos, que de fato temos experiência com isso, de muitos pacientes, a gente sabe que o paciente precisa de um tratamento multifatorial, né? Não que é diferente, entendi. Claro que é. O fio é excelente, mas quando bem indicado. Eu acho que ele sozinho ele não faz nenhum milagre. Qual é a contraindicação? Quem não pode usar o fio de sustentação? Bom, uma contraindicação é tu teres no local uma infecção, paciente que tem uma infecção,
Pacientes com doenças autoimunes é relativo, a gente tem que conversar com o médico, geralmente, que acompanha esse paciente para ver se tem liberação, ou reumatologista, ou médico da área que domina o paciente. Sim. Mulheres grávidas não devem se submeter ao tratamento também. Então, a indicação, ela é, fora as indicações, claro, de indicação. Pacientes que têm um rosto muito pesado, com um envelhecimento muito importante, não vão responder bem ao fio. Uma maneira fácil de o teu telespectador entender como funciona um fio. Vocês imaginam que quando a gente suspende a face e puxa, digamos aquele paciente que tem um envelhecimento grande aqui, tem a linha, o bulldog, como eles dizem, muito grande. Tu passa o fio e traciona ele aqui para trás. Na hora o paciente fica com um resultado muito bacana, mas tem um excesso de pele. Aquele que estava aqui, ele parou aqui atrás. Quando a gente amarra o cabelo, né, gente? Claro, o rabo assim, de cavalo. O rabo de cavalo fica todo esticadinho. Exatamente. Só que o que acontece? Um cirurgião plástico, quando ele puxa isso aqui, ele corta esse excesso e sutura, costura. Com o fio não existe esse corte. Então, o paciente tem que entender que esse tecido vai voltar a se reposicionar e vai haver a pitose e o caimento de novo. Então, isso é importante o paciente entender que não some esse tecido. Sim. Entende? Quanto tempo dura, então? Fica sustentado? Depende muito. Aquele resultado que a gente vê de tracionamento, tu vê no primeiro mês. Depois disso, ele começa a cair. Então, tem pacientes com um envelhecimento importante que muito rápido vai embora. Tem pacientes que duram em torno de 6 meses, um resultado um pouco mais plausível. Isso em acompanhamento fotográfico. Mas isso só coloca uma vez? Na verdade, tu coloca, quando começa a perder o resultado, tu deve repassar esses fios novamente. E aí vai de cada um, né? Exatamente. Às vezes as pessoas fazem muita atividade, envelhecem mais rápido, emagrece. Claro, isso aí. Por isso que eu digo que é importante esse tratamento multidisciplinar e multifatorial. Fazer outras coisas junto, porque daí esse fio vai se sustentar muito mais tempo. Se tu passares única e exclusivamente o fio, o resultado tende a ser muito mais curto, né, o tempo de duração e, vamos dizer assim, muito menos esperado do que aquele resultado que as pessoas querem manter e sustentar por mais tempo. A gente falou um pouquinho da face, vamos falar um pouquinho do corpo, que a gente até falou no início do programa. Que eu falei, dá pra fazer no umbigo? Acho que é porque eu ouvi alguma coisa. Quais são as outras partes do corpo que dá pra colocar o fio de sustentação? Então, nós vemos hoje que existem vários estudos em andamento e vários profissionais passando em diversas faces, né, partes do teu corpo. Tem pessoas que passam no braço, tem pessoas que passam no glúteo. No glúteo? Tem pessoas que eu já vi passando. Eu, particularmente, não indico nesses locais e não passo, tá? O que eu vejo que alguns pacientes tiveram bons resultados é aquele umbiguinho levemente triste. Levemente triste. A gente não está falando de um paciente que precise de uma cirurgia plástica, tentar substituir isso com o fio. Não pode, porque vai se frustrar com o resultado. Agora, aquele paciente que tem um leve pitose, um leve caimento do umbiguinho triste, às vezes tu fazer associado a um bioestimulador dá um resultado bacana. Então, ele vem como um adjuvante no tratamento do umbigo triste. Então, cada caso é um caso, Exatamente. Né? Tá aí, doutora Fernanda Nichelli, redes sociais, pode mostrar a rede social? Pode. Rede social da doutora Nichelli na tela, por gentileza, para vocês acompanharem o trabalho dela. Tá aí. O que você costuma postar, doutora? Eu costumo dividir com meus seguidores ali algumas informações que eu acho relevantes sobre assuntos da mídia. A mídia me procura bastante para falar sobre, às vezes tem um caso de algum famoso que fez um procedimento, deu certo, não deu certo. Eu acabo omitindo uma opinião médica acerca disso também. E assuntos aí que são bastante polêmicos também, eu costumo me posicionar um pouco mais. Boa, doutora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar contigo e tu estás cada dia mais linda também. Obrigada. Você também, viu? O cabelo dela tá aqui namorando com ela.